Olá, estamos aqui na TV Floripa, a nossa TV comunitária, canal 4 da NET, ou também pelo site da TV, o www.tvfloripa.org. Nas quartas-feiras, das 15h30 às 16 horas, eu estou aqui com você, Eliane de Pinho, conversando com professores do IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição sem fins lucrativos de utilidade pública federal que pesquisa a consciência, o fenômeno da projeção e outros fenômenos relacionados. Hoje vamos conversar sobre renovação pessoal e está aqui conosco o professor Lissandro William. O Lissandro, ele é formado em administração de empresas, é professor universitário e também é voluntário e professor do IIPC Florianópolis. Bem-vindo aqui à TV Floripa, Lissandro. Muito bom lhe receber. Obrigado, é um prazer estar conversando aqui com você também. Ok. Lissandro, afinal, o que é a renovação pessoal? Como é que você entende esse conceito? Renovação pessoal é um processo de mudança. Então, a pessoa vai mudar hábitos, rotinas, valores, atributos pessoais dela, que são qualidades ou outras coisas. A gente poderia fazer uma analogia ou pensar no seguinte sentido: existem softwares, a gente volta e meia ouve falar que o software teve uma atualização, então ele passou da versão 3.0 para 4. O que aconteceu? Houve uma melhora, houve adição de algumas coisas que antes não tinha, ou um celular que a gente tem, que antes não batia foto, agora a gente bate. Então a nossa mudança pessoal é no sentido da gente também se melhorar. Se antes a gente tinha medo de falar em público, de vir na televisão, dessa vez a gente vai enfrentar isso e vai aprender também com esses novos desafios. Sandro, muito boa essa metáfora aí, comparando a renovação pessoal à mudança de versão, assim como os equipamentos eletrônicos, por exemplo, né? Agora, por que mudar? O que é que pode desencadear a necessidade de mudança? O porquê mudar, a gente tem que, antes de responder essa pergunta, perguntar outras, um pouquinho mais amplas. Por exemplo, o que é a vida? Qual a razão da existência aqui? Por que a gente está nesse planeta? Por que essas questões? Porque a gente parte da premissa que a nossa vida não é uma vida só. Ou seja, a gente tem várias vidas, várias existências. E nessas existências, a gente já passou por alguns desafios. Então, alguns atributos, algumas qualidades que a gente tem hoje foram superação desses traços. Então, por exemplo, se alguma pessoa não tem uma grande comunicabilidade, não tem medo de falar em público, o que acontece? Provavelmente ela já fez uso dessa manifestação dela, já treinou bastante, já desenvolveu bastante a comunicabilidade. O que a gente tem para fazer hoje? Também, nessa vida, a gente considera um conceito de programação existencial. O que seria a programação existencial? É uma espécie de planejamento que a gente faz visando o quê? Visando superar traços, ou seja, a gente vai escolher algumas situações na nossa vida que vão servir como desafio de crescimento pessoal. E também visando ajudar os outros. Daí entra a parte da assistência, ou seja, ao mesmo tempo em que a gente ajuda as outras pessoas, a gente também aprende e cresce pessoalmente em alguns atributos. Agora você também perguntou o que desencadeia isso. Podem acontecer várias situações que vão fazer com que a pessoa comece a passar pelo processo de renovação pessoal. Pode ser uma experiência de quase morte, pode ser um acidente, pode ser algo traumático, uma pessoa que só trabalha e sofre um infarto porque só estava preocupada com o trabalho, pode ser alguma situação de melancolia intrafísica ou depressão. Então, um exemplo que você está mostrando é um livro que a gente trouxe aqui e que está aqui, que é Mudar ou Mudar. Esse livro trata de um processo de mudança de uma pessoa que ela escreveu, mas começou através do quê? Através de uma melancolia intrafísica, ou a gente poderia chamar isso de também depressão. Começou por isso, por quê? Porque ela começou a perceber ou sentir que na verdade a vida tinha um sentido a mais do que aquilo que ela somente fazia. Então ela começou a se questionar, o que é a vida? O que não é? E ela começou a rever
traços, características dela que ela já não considerava adequada e que precisaria mudar. Então, nesse caso aqui, a proposta dela, ela começou a fazer mudanças, no caso também sinônimo de reciclagens pessoais, a partir desse momento, desse acontecimento. Mas a nossa proposta aqui, para você que nos escuta, é que as mudanças elas podem ser contínuas e dinâmicas e elas não precisam acontecer somente no momento que você fica doente, por exemplo, e precisa ficar acamado lá vários dias e sobra tempo para você refletir no seu processo de vida. Essa mudança pode ser refletindo, digamos assim, no seu próprio dia a dia, tirar um tempo de vez em quando para pensar o que eu preciso mudar agora, que característica pessoal eu preciso estar trabalhando. Então, Lissandro, pelo que eu estou entendendo, a pessoa pode entrar em crises existenciais, crises maiores, menores, e ela também não precisa esperar uma crise acontecer, pode antecipar as crises para promover essa evolução? Pode antecipar. A antecipação seria o quê? Seria essa reflexão contínua, esse hábito de estar se analisando, porque tem um princípio bem antigo, que é o conhece-te a ti mesmo. Ou seja, se a pessoa conhece e sabe, digamos assim, qual que é a bola da vez, vamos dizer agora, um gargalo evolutivo que ela tem no momento. Por exemplo, ela descobre que ela é ansiosa, então ela começa a trabalhar esse traço. Isso é criar uma crise de crescimento, porque ela busca estar constantemente trabalhando algo para quê? Visando essa mudança, visando essa continuação. Lissandro, e que fatores que dificultam, que atrapalham, que emperram às vezes essa mudança? Tem vários fatores, a falta de senso crítico, ou a acriticidade, que é o nome técnico, é um deles. A rigidez é outro fator, a preguiça é outro fator. Então, eu gostaria de detalhar um pouquinho mais alguns deles. Por exemplo, a falta de senso crítico. Como é que acontece e como é que atrapalha o processo de renovação pessoal? Eu vou contar uma fábula aqui, rapidamente, para depois a gente passar isso para a nossa realidade intrafísica aqui, no nosso mundo, no nosso dia a dia. É uma fábula, uma historinha que conta que os cientistas prenderam 5 macacos numa jaula. Tinham uma escada com caixa de banana no centro e toda vez que algum macaco queria subir para pegar a banana, o que acontecia? Os outros levavam um banho de água fria. A partir do momento que algum macaco começava a subir, os outros começaram a pegar, não deixavam mais ele subir e ainda davam uma surra naquele macaco. Então chegou um momento que nenhum macaco mais subia. Daí os cientistas começaram a trocar. Colocaram um macaco novo que não fazia parte daquela situação, daquela cultura que tinha se formado ali. A primeira coisa que o macaco fez foi tentar subir e pegar a banana. Os outros não deixaram, pegaram ele e deram uma surra. Foram trocando todos os macacos até o momento em que não tinha mais nenhum macaco que era originário da primeira vez lá. Ou seja, todos eram novos e nenhum deles havia ganho o banho de água fria, para entender a situação. Só que todos eles estavam agindo da mesma maneira como no início. Agora, passando essa fábula para nosso dia a dia, isso acontece muito na nossa vida, porque a gente nasce numa sociedade e quando a gente não tem o senso crítico para discernir se aquilo é adequado para nós ou não, é correto ou não, a gente acaba aceitando as coisas e repetindo. Por exemplo, surgem muitos modismos. Surge o modismo do piercing, o modismo da tatuagem, e a pessoa às vezes acaba fazendo por quê? Para se inserir dentro de um grupo. Só que as tatuagens, se a gente for pensar e estudar, elas vêm desde os tempos tribais, ou seja, muitos anos atrás as tribos já se tatuavam. Então não é algo novo, é modismo que se repete ao longo do tempo. Outro exemplo, tem festa que nem o carnaval. A maioria das pessoas nasce, participa, às vezes até apoia lá sempre fazer o carnaval, mas nunca estudou para saber. Por exemplo, o carnaval ele surgiu mais ou menos de 500 a 600 anos antes de Cristo. Ou seja, é bem antigo e no surgimento dele ele tinha uma ideia de uma festa completamente diferente. O que a gente está falando aqui não é criticar o lazer ou coisa e tal, é mostrar que, digamos assim, nas situações do dia a dia, muitas vezes a gente repete as vivências na sociedade sem nos questionar se aquilo, digamos assim, qual o sentido daquilo? Aquilo é útil para mim? Eu deveria estar fazendo outra coisa? Como é esse processo? Então a falta de criticidade faz com que a gente não
conheça direito o que está fazendo e repita somente o que a sociedade nos apresenta, e ainda faz com que a gente não nos conheça, porque a gente não descobre quais os atributos que eu já tenho desenvolvidos e quais os atributos que eu ainda não tenho desenvolvido. Ok, Lissandro. O Lissandro William, ele é professor voluntário do IIPC Florianópolis. Estamos conversando com ele sobre a renovação pessoal. Ele está falando sobre os dificultadores da renovação. A seguir, vamos continuar falando um pouco sobre esse tema e também sobre os facilitadores da mudança, né, para as pessoas que querem colocar uma mudança em prática. Até daqui a pouco. Olá, continuando o programa Floripa em Foco, estamos conversando com o professor Lissandro William, voluntário e professor do IIPC. A nossa conversa de hoje é sobre a renovação pessoal. O Lissandro estava falando agora há pouco sobre os dificultadores dessa renovação. Falou sobre a falta de senso crítico. Lissandro, além desse fator, você teria outros para acrescentar aqui para a gente? A gente tem mais alguns fatores para falar sobre... São dificultadores da renovação. Um deles é a rigidez. Aquela pessoa que considera que ela é daquela maneira, sempre fez aquilo daquele modo e não quer mudar. Quando tu fala para ela assim, mas por que você se estressa tanto? Ela diz assim, não, eu sou pavio curto. Sempre fui assim e não vou deixar de ser. Ou é o meu jeito, é a minha maneira. É um modo de identificar uma pessoa que tem rigidez no seu pensamento, e isso é um dificultador da renovação pessoal. Além disso, uma das questões interessantes para ser mostrada ou conversada é que a gente tem muito apego emocional com algumas pessoas, com alguns grupos que nos valorizam. Então o apego também é um dificultador da renovação. Por quê? Vamos dar alguns exemplos. Aquela pessoa que está durante anos, tem encontro da família no final de semana, então todo mundo se reúne para almoçar junto com os pais ou com a mãe, etc. e tal, e daí vem a pergunta assim, quando a pessoa quer deixar de fazer aquilo para fazer um curso que ela julga mais importante, uma pós-graduação, e eles vão dizer assim, mas como é que você vai deixar de ir na macarronada domingo, na casa da mãe com os filhos, etc. e tal. Ou aquela pessoa que joga poker com os amigos sexta-noite. Daí ele quer sair porque ele não considera mais o jogo algo interessante para a vida dele. E daí vem a pergunta também, lá os amigos começam a pressionar ele, questionar para ele não mudar de grupo. Como é que você quer abandonar nosso grupo, 7 anos de jogo, toda sexta-feira à noite? Ou ainda uma situação onde a pessoa joga futebol no sábado à tarde, por exemplo, e depois bebe com os amigos. Então ela quer sair e o grupo assim, não, mas você que conta as piadas lá, você que anima o grupo, já faz 10 anos que você participa do time, como é que você quer sair agora? Então vai vir uma espécie de chantagem emocional para ele não fazer mudança. Então o apego que surge dessas pessoas em não contrariar a família ou não contrariar os amigos acaba dificultando essa renovação pessoal. Você tinha falado agora há pouco, que a gente trocou uma ideia aqui no intervalo, a respeito da zona de conforto. Então tem pessoas que ficam no mesmo ponto, resistem à mudança. Zona de conforto é a situação em que a pessoa já fez ou já passou pelaquela situação e para ela é tranquilo. Por exemplo, ela já deu aula e ela não sente mais dificuldade. Agora, por exemplo, ela nunca deu uma palestra em público para pessoas diferentes. Então ela diz assim, não, eu já sou bom professor, eu já dou aula, não preciso dar palestra para um grande público e coisa e tal. Por quê? Porque aquilo tiraria ela da zona de conforto, que ela já está tudo acostumada lá com a sala de aula, com o ambiente, com a forma que ela trabalha, e ela não quer fazer algo diferente. E a gente, com o passar do tempo, se a gente não cuidar, o que acontece? A gente acaba entrando numa zona de conforto e a gente só faz aquilo que é conhecido para nós. Aquilo que vai ser diferente, que vai proporcionar muitas vezes um alto enfrentamento, que vai trazer medo, a gente deixa de fazer. Então a pessoa não quer mudar de casa, não quer trabalhar nada que ela acha que vai mexer com ela. Então ela acaba tendo medo nessa questão. Entendi. Lissandro,
E sobre os facilitadores, né? Técnicas, posturas, de que forma você verifica assim que essa renovação pode ser favorecida? O primeiro facilitador que a gente tem que citar aqui é a vontade, porque não adianta, digamos assim, ninguém muda ninguém. Então é aquela situação, a gente não pode obrigar uma pessoa a mudar. Então se eu quero que alguém mude, eu começo às vezes por mim, através do autoexemplo. Então o primeiro é a vontade. Se a pessoa não tiver vontade de mudar aquele hábito, não adianta, digamos assim, alguém insistir lá para ela largar o jogo dela da sexta-noite, do poker com os amigos, que ela não vai mudar. Não adianta ela insistir para a pessoa lá de pavio curto, para ela aplicar técnicas, para ela pesquisar como é que ela se tornaria um pouco mais calma, um pouco mais serena. Então começa pela vontade. Depois também passa por outros fatores que facilitam, que são, por exemplo, a flexibilidade e que são, por exemplo, a reflexão. Reflexão em que sentido? Se a gente citou alguns exemplos que toda vez que a gente segue um mudismo, e daí eu poderia acrescentar mais um exemplo, que nem no Irã, existe o apedrejamento das mulheres que são consideradas adúlteras. Então é um exemplo da sociedade lá que já vem há anos e eles não questionam se isso é certo ou não. E quem nasce lá está considerando isso adequado. Então começa a ter mudança a partir do momento que você começa a se questionar. Será que isso é certo? E às vezes você pode ficar em dúvida num primeiro momento. Mas a partir daí você vai começar a questionar esses valores e vai começar a mudar. Não, isso não é certo. Não deveria ser feito assim. Eu não deveria estar fazendo isso, eu não deveria estar apoiando aquilo. Então, a criticidade, que é ter uma reflexão em cima daquilo e daquelas situações, acabam ajudando. Um outro seria a neofilia. O que é neofilia? Esse nome estranho. Neofilia é o gosto pelo novo. Então, a gente tem um livro aqui que tem um título estranho, que é chamado Conscienciograma. Então, algumas pessoas num primeiro momento poderiam achar o título desse livro um pouco esquisito, mas a neofilia, que é o gosto pelo novo, funcionaria de que maneira? A pessoa viria assim, conscienciograma, e dela, que interessante, algo bem diferente, que eu não conheço, do que se trata? Então, ela buscaria saber, e esse livro, digamos assim, ele traz perguntas que facilitam também o processo de mudança, porque ele trabalha alguns aspectos da pessoa, por exemplo, intelectualidade, liderança. E lá na liderança, por exemplo, ele vai fazer uma pergunta, um questionamento. Qual o seu nível de liderança? Você ajuda as pessoas? Você é um líder no seu grupo familiar, no seu grupo de trabalho? Então ele traz perguntas para refletir. E a pessoa, se ela pensar em se melhorar, em pensar na assistência, em ajudar os outros, essas questões vão ser importantes no processo de mudança dela. Então, Elisandro, conscienciograma, a medida da consciência. Então, parece que é importante que a consciência, a pessoa, ela tenha um gosto pela autopesquisa, pelo autoconhecimento, um espírito científico a respeito de si própria, a pessoa querer se conhecer. Com certeza, porque senão a gente vai voltar naquela questão de a gente aceitar tudo que o outro fala. Eu poderia dizer para você aqui, ou para quem está escutando nesse momento, faz sentido o que a gente está falando? Tem lógica? Isso serve para você? Porque se a pessoa começa a fazer essas perguntas e se questionar, ela está tendo senso crítico. Se ela aceita o que foi falado sem refletir, sem pensar, o que ela está fazendo? Ela está seguindo aquilo que a gente citou que acontece muito na sociedade, os mudismos que vêm e vão, que se repetem e que ela acaba aceitando, atuando, agindo e fazendo daquela maneira. Por quê? Porque ela não leva em consideração o quê? Esse princípio da descrença. Descrença é o quê? Trabalhar com o senso científico. Entendi. Lissandro, você trouxe alguns outros livros aqui também. Eu vejo aqui que tem o Sempre Tempo, né? Fala a história de uma jovem senhora, seus 80 e poucos anos, né? E que também buscou essa mudança um pouco mais adiante na vida. Então, sempre é tempo. A renovação, a mudança, ela tem uma data, a pessoa muda a hora que quer. Como é que você vê isso?
Na verdade, não tem data para mudar, e esse livro é interessante, foi colocado aqui por causa disso. Às vezes a pessoa traz aquilo que eu falei anteriormente, de dizer assim, não, mas já passou 30 ou 40 anos da minha vida e eu sempre agi de tal maneira, eu sempre acreditei em tal coisa. A partir do momento que, digamos assim, as crenças dela começam a ser questionadas e ela vê que alguns valores pessoais dela não servem mais, que ela deveria agir diferente, parece que o mundo dela desaba. Ela pensa assim, não, mas eu não tenho mais tempo para mudar, para me melhorar. Sempre é tempo. Sempre é tempo. Sempre é tempo. Então, na verdade, tem tempo. E esse aqui é um alto exemplo muito positivo de uma pessoa que, digamos assim, embora lá quase 80 anos, considerou que, digamos assim, ainda poderia fazer muita coisa na vida, poderia fazer reciclagens pessoais, trocar hábitos, atitudes, valores pessoais. Então, a renovação, não que ela seja fácil, porque ela vai dizer muito não. Ela vai começar a dizer não para os amigos, não vou fazer mais isso, ou não vou fazer mais dessa maneira, ou não vou mais agir assim. Isso vai acabar mexendo com o grupo que a gente atua. Agora você falou algo importantíssimo também, que é a questão de rever os valores, né, e fazer novas escolhas, então. A pessoa vai priorizar algo que seja mais saudável e dentro de um foco assistencial. Por que rever os valores? Porque se a mudança tem que ser algo íntimo, que a pessoa avalia que aquilo é importante para ela. Vou citar um exemplo rapidinho. Tinha um amigo que fumava, a namorada não gostava que ele fumava. Ou seja, ele deixou de fumar, suprimiu esse hábito, por quê? Para agradar a pessoa. O relacionamento durou mais um tempo e acabou. O que aconteceu depois? Terminaram o relacionamento e ele voltou a fumar. Ou seja, não foi uma mudança íntima, ele estava fazendo aquela mudança de algo para agradar outra pessoa. Então a gente só vai conseguir mudar realmente quando a gente fizer mudanças que é íntima, é para nós. Por exemplo, eu sei que tem valor eu desenvolver a comunicabilidade e etc. Daí a mudança vai funcionar. Lissandro, nós queremos agradecer a sua presença aqui na TV Floripa. Se tiver algumas palavras a mais que você queira acrescentar, algo mais que você tenha refletido, pensado aqui para trazer para a gente, ou algum curso, palestra, algo também que queira divulgar, você fique bem à vontade. Eu agradeço a participação aqui no programa também, Eliane. Só divulgar os nossos eventos. Todas as sextas-feiras, às 19h30, a gente tem palestra gratuita no IIPC, na Avenida Rio Branco, 354, edifício Maxins, sala 810. Nessa sexta-feira também tem uma palestra cujo tema é possível se comunicar com quem já morreu. O telefone do Instituto lá é 3224-3446. Ok, Lissandro, muito obrigada então. Obrigado. E nós continuamos aqui na TV Floripa na semana que vem, quarta-feira, das 15h30 às 16h. Na próxima semana virá conversar conosco o professor Carlos Prim. Ele vai falar sobre as tarefas assistenciais, sobre esclarecer ou consolar. Então esse é o assunto da próxima semana e você pode nos assistir pelo canal 4 da NET ou também pelo site da TV Floripa, www.tvfloripa.org. Muito bom estar aqui na sua companhia. Até a próxima!